Houve uma época não muito distante que o mundo era dominado por reis absolutos e povos incontestavelmente poderosos. Esses foram os impérios, que foram caracterizados por serem estados com povos, nações e culturas diferentes, que estavam sob o mesmo jugo. A lista de impérios que dominaram no passado é enorme, mas apenas 7 deles foram sem dúvida os maiores impérios da história. Antes do vídeo começar, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like e seguir a página no Instagram que está aqui na descrição. Sem mais delongas, estes são os 7 maiores impérios da história. Aproximadamente no ano 750 d.C., o descendente do profeta Assafá era declarado o novo califa do Islã, iniciando uma nova linhagem de governantes que dominaram mais de 11 milhões de quilômetros quadrados. O califado abássida foi o sucessor do califado omíada, sendo o terceiro império islâmico da história. A capital do império era Bagdá, que chegou a ser o maior centro político, religioso, filosófico e científico do mundo árabe por mais de 4 séculos. Os abássidas também foram responsáveis pela pregação da religião islâmica pelo norte da África e centro da Ásia, tendo poder desde o atual Afeganistão até o atual Marrocos. A queda do império começou no século XII, à medida que os mongóis e persas começavam a dominar o mundo árabe. Bagdá chegou a ser saqueada e destruída inúmeras vezes, fazendo os abássidas terem que fugir para o Egito, onde permaneceram a duras penas até 1517, quando os otomanos dominaram a região, dando fim ao maior império árabe e islâmico da história. No ano de 1534, os franceses chegavam na região do atual Canadá, expandindo o poderio real da França e iniciando aquele que seria o 6º maior império da história, chegando a cobrir uma área de 13 milhões de quilômetros quadrados. O Império Colonial Francês foi responsável por dominar várias regiões da América do Norte, Saara, Oceania e Indochina, espalhando sua cultura e língua. Apesar de repressora, racista e bastante imperialista, a França foi pioneira em técnicas de navegação, política e filosofia que foram aplicadas na administração dos territórios. O governo central foi por vezes uma monarquia, por outras um império e por último uma república, tendo alcançado seu auge em 1920, durante o governo do presidente Alexandre Mitterrand. O Império Colonial Francês começou a rachar após o fim da Segunda Guerra Mundial e a onda de descolonização que se seguiu depois, que começou na Indochina, se espalhou para a África e terminou na Oceania. O marco final do Império aconteceu em 30 de julho de 1980, quando a última grande colônia, Vanuatu, conquistou sua independência, dando fim ao 6º maior império da história humana. No ano de 1492, os espanhóis chegaram na região das atuais Bahamas, descobrindo um novo continente chamado América e iniciando um grande império colonial que dominou mais de 13 milhões de quilômetros quadrados. O Império Colonial Espanhol dominou quase toda a América, tendo poder ainda em regiões da África, Oceania e Ásia, espalhando sua cultura e língua. O poderio espanhol fez o país ser a maior potência mundial durante mais de 300 anos, sendo o primeiro a ter a alcunha de Império onde o Sol nunca se põe. Técnicas de navegação, política, miscigenação e pregação do cristianismo foram os grandes marcos do Império, que teve seu auge no século XVIII durante o governo da dinastia Borbón. O Império Colonial Espanhol começou a rachar no início do século XIX, quando o país foi invadido pela França Napoleônica, gerando um vácuo de poder que foi aproveitado no processo de independência da América Hispânica. O Império resistiu a duras penas por mais de 2 séculos, onde alternou seu governo em algumas ocasiões, sendo por vezes uma monarquia, por outras uma república e finalmente chegando a ser uma ditadura fascista. O marco final do Império Espanhol foi a independência do Saara Ocidental, ocorrida em 1975, e que deu fim àquele que foi o 5º maior império da história. No ano de 1644, os Manchus tomaram o poder na China, banindo a antiga dinastia Ming e iniciando a última dinastia imperial chinesa.
O Império do Grande Qin governou mais de 14 milhões de quilômetros quadrados, indo desde a atual Mongólia até as fronteiras com o Himalaia e a Índia. O Império foi marcado pela política de isolacionismo e ampliação do sistema burocrata e legislativo. Seu auge foi no século XVIII, quando dominou várias regiões da Ásia Central e Sudeste Asiático, chegando a ter vários estados clientes e vassalos por toda a fronteira. O Império começou a rachar a partir do século XIX, quando conflitos internos e o crescimento dos impérios coloniais europeus começaram a bater a porta do imperador da China. As duas guerras do ópio com o Reino Unido e a guerra com o Japão fizeram o país mergulhar numa crise econômica, política e social, fazendo o povo cada vez mais duvidar do poder divino do imperador. Não à toa, o século XIX é conhecido na China como o século das humilhações. O marco final foi a Revolução Xinhai em 1911, onde os republicanos tomaram o poder e acabaram com o milenário Império da China, que na época contava com mais de 2.500 anos de existência. Nos anos seguintes, algumas revoltas e golpes de Estado tentaram restaurar a glória do Império Chinês, mas sem sucesso, devido aos conflitos e ditaduras que o país mergulhou na primeira metade do século XX. No ano de 1721, o czar Pedro I era declarado imperador e autocrata de toda a Rússia, iniciando o domínio do Império Russo como uma grande potência do leste europeu, desbancando o Império Sueco e a comunidade polaco-lituana. A Rússia Imperial chegou a ter mais de 22 bilhões de quilômetros quadrados e dominando desde a atual Polônia até a região do Alasca. Os russos chegaram a dominar vários pequenos reinos da Ásia Central, que eram descendentes do antigo Império Mongol, estabelecendo uma nova ordem na região. Grandes nomes como Catarina I e Alexandre I foram responsáveis pelo poderio militar e econômico da Mãe Rússia, que perdura até os dias atuais. O Império Russo começou a rachar no século XIX, à medida que a Revolução Industrial começava a se espalhar no mundo e a Rússia começava a ficar para trás devido à resistência à tecnologia. A política absoluta do czar também gerou uma crise econômica, política e social, que só se agravou com a participação na Primeira Guerra Mundial. O caos na sociedade fez nascer a Revolução Russa de 1917, onde os comunistas tomaram o poder e acabaram com mais de 300 anos de domínio imperial da Rússia, iniciando o primeiro Estado comunista do mundo, a União Soviética. No ano de 1206, o líder mongol Temujin era declarado o Khan de todos os mongóis, adotando o nome de Gengis Khan. Esse era o início daquele que foi o maior império contínuo da história. Os mongóis anteriormente eram divididos em tribos na Ásia Central, e logo após a unificação começaram a conquistar todos os povos possíveis, alcançando um império que ia desde a Península Coreana até a atual Polônia, totalizando mais de 24 milhões de quilômetros quadrados. O Império Mongol é conhecido pelos guerreiros sanguinários e violentos, onde os povos que não se curvavam por bem eram massacrados e escravizados. Porém, os mongóis também ajudaram numa maior conexão entre os povos asiáticos, criando rotas de comércio e intercâmbios culturais. O líder era o Khan, que geralmente era eleito por uma assembleia de chefes e era considerado o governante do mundo. Os maiores líderes foram Gengis Khan e seu neto Kublai Khan, que chegou a conquistar a China e torná-la a capital do império. O Império Mongol começou a rachar depois de um século da sua unificação, devido a conflitos internos e disputas pelo poder, que causaram guerras civis e destruições em massa. As regiões foram se separando a partir de 1368, gerando novos impérios que séculos depois deram origem a muitos países atuais, como Cazaquistão, Afeganistão, Turquia e muitos outros. O Império de Gengis Khan foi um dos mais efímeros da história, mas marcou época com o seu poderio militar, econômico e cultural. O sol nunca se põe sobre o Império Britânico. Esse era o lema dos britânicos no século XVIII e XIX, em referência ao seu grande império colonial, já que mesmo que estivesse de noite em Londres, em alguma colônia ao redor do mundo estaria de dia.
O Império Britânico é considerado o maior império da história, que chegou a conquistar mais de 35 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 23% da massa terrestre. O Império nasceu no século XVI, com as primeiras navegações na América do Norte a partir do reinado de Henrique VIII. Nos séculos seguintes, o Império conquistaria muitos países e regiões em praticamente todos os continentes. As maiores colônias foram Austrália, Canadá, África do Sul, Índia e as 13 colônias, que conhecemos hoje como Estados Unidos. A língua, cultura e religião anglo-saxônica foi espalhada pelo mundo e, não à toa, foi a grande potência mundial no século XIX, instaurando a chamada Pax Britânica, que simbolizava o poderio mundial de Londres. Não apenas em território, mas os britânicos foram pioneiros e grandes na política, arte, filosofia, cultura, tecnologia e religião. Foram muitos os reis que governaram o vasto império, que teve seu auge em 1920, no reinado do rei Jorge V de Windsor. O império começou a rachar após a Segunda Guerra Mundial e a autodeterminação dos povos, que gerou uma onda de descolonização no mundo todo. No caso do Império Britânico, começou com a independência da Índia em 1947 e terminou com a devolução de Hong Kong para a República Popular da China no ano de 1997, marcando o fim daquele que foi o maior império da história humana e cujas ações marcam nossas vidas até hoje. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça do like, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e seguir a página no Instagram. Sem mais delongas, me despeço e valeu!